Marcos capítulo 16. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus muito cedo, no primeiro dia da semana, que é domingo. Amém, gente? Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois de nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o puseram. Ide, porém, dizei aos seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinham sido visto por eles, não acreditaram. Depois Jesus manifestou-se de outra forma a 2 deles enquanto iam para o campo. Eles voltaram e anunciaram aos outros, tampouco acreditaram neles. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhe o rosto à incredulidade e dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, repitam comigo, quem crer e for batizado será salvo. Ouçam glória a Deus. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem em meu nome, diz Jesus dizendo: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, ela não fará mal algum, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Eu ouço glória a Deus. O tema da minha pregação hoje é o poder da ressurreição de Jesus. O poder da ressurreição de Jesus. O túmulo vazio, ele não foi aberto para que Jesus saísse. Não. Ele foi aberto para que os discípulos entrassem para ver que Jesus já tinha ressuscitado. Não era uma pedra que impediria Jesus de sair daquele túmulo. A pedra foi removida não para que Jesus saísse, mas para que os discípulos entrassem lá e constatassem: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Jesus, como sempre falamos aqui, ele é o ponto central da nossa fé. Cristo é a nossa visão. Servir a Ele, honrar a Ele, viver para Ele, essa é a nossa missão. Repito mais uma vez: Ele morreu, carregando sobre si todos os nossos pecados, levou sobre si naquela cruz todas as nossas enfermidades e dores. Ele levou sobre si. Ele tirou de nós o castigo, para que a gente tivesse paz. A dívida, uma dívida que existia, ela foi paga, e foi paga com o sangue de Jesus. Podemos hoje declarar: estamos livres. Jesus nos libertou. Jesus nos libertou. Nós não seguimos uma placa de igreja. Não seguimos uma seita religiosa. Nós seguimos Cristo, encarnado, ressurreto, cuja palavra
é fiel e verdadeira. A vitória da ressurreição, ela foi conquistada, mas cada um de nós precisa recebê-la para que se torne sua. A vitória da ressurreição, ele ter ressuscitado, é um presente de Deus. Mas imagine o seguinte: eu tenho um presente para dar, eu digo, eu tenho isso aqui, você quer? Você deseja? Se ela deseja esse presente, uma coisa que o reino não faz, forçar você a alguma coisa, obrigar você a alguma coisa, isso o reino de Deus nunca vai fazer. Mas a ressurreição, a vitória da ressurreição, é uma conquista, um presente de Deus para as nossas vidas. Ele já está disponível, mas eu só vou tê-lo a partir do momento em que eu vier e receber. Agora sim, esse presente pertence a ela. Deus está declarando isso. A palavra dele em todo o tempo está dizendo: o presente é para você. A vitória da ressurreição é para você. Jesus venceu o maior inimigo de todos, que não é o diabo, é a morte. E Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. É o maior inimigo do ser humano, é a morte. Tem até um velho ditado feio, né? Para tudo tem jeito, menos... mas quando você serve Jesus, a Bíblia vai dizer que nem a morte pode te vencer. Porque quando você está em Cristo, e a Bíblia declara que espiritualmente você não morre, você vai viver eternamente. Eternamente. É a vitória da ressurreição. A vitória da ressurreição. Mas ela só vai ser minha se eu a receber. Essa vitória só vai ser minha se eu for lá e tomá-la para mim. E aceitá-la. E o que eu preciso fazer? Aceitar. E para viver o poder da ressurreição em Jesus, eu pontuei 3 coisas dentro desse texto. Primeira coisa, repita comigo: celebrar diariamente a verdade da ressurreição. Quando você vê uma pessoa testemunhando um grande milagre, quando você nos observa sem saber das lutas e vê a gente sempre com o semblante erguido aqui, o que estamos fazendo não é sendo falso. Tem momentos na vida que é umas pancadas doída, difícil. Mas a gente não está sendo falso quando a gente sorri. Uma vez uma pessoa deu um testemunho aqui e uma outra pessoa comentou: não é possível que alguém que passou por tanta dor sorria desse jeito. Ela deve estar escondendo, isso é uma máscara. Quem não tem a Cristo não entende o que é viver a alegria da salvação. E vai achar que fingimos, sorrindo em meio à dor, mas não fingimos. A alegria é real. E quando sorrimos, nós estamos celebrando, não é a luta, o problema, não estamos dando ênfase para a dificuldade, não. A nossa celebração é vibrar o tempo todo. Mas está difícil, está complicado, mas Jesus ressuscitou. A minha alegria, ela não pode estar impregnada nas coisas, se as coisas estão dando certo para mim ou não. Aliás, o momento mais propício para você manifestar a sua fé, eu acho que eu falei isso na quarta-feira, o momento mais propício, o melhor momento da sua vida para você provar para Deus que você o ama, que você crê nele, que você está disposto a tudo por ele, é quando você está passando pela prova, pela dificuldade. Imagina Maria, a mãe,
Imagina uma mãe e visitar o filho no túmulo. Eu acredito que Maria pulava igual essa criança aqui hoje, vibrando. Ele ressuscitou. Ela sabia que ele não ia ficar mais com ela, porque ele já tinha dito que iria para o céu. Mas ela vibrava. E nós temos que vibrar a vitória da ressurreição. No trabalho, em casa, em todo tempo. Colocar um sorriso nesse rosto, a ponto das pessoas perguntar: ganhou na loteria? Mais que isso, ganhei a salvação em Jesus Cristo. Antigamente dizia: viu o passarinho verde? Não, eu vi toda a criação aberta para mim, o reino dele. Celebre diariamente essa verdade. Jesus ressuscitou. Segunda coisa, repitam comigo: escolher viver um relacionamento real e profundo com Jesus. Olha o que o anjo disse para Maria, anuncia lá, avisa Pedro. Pedro era um camarada super difícil, mas foi transformado. E por que ele foi transformado? Porque ele aprendeu a viver um relacionamento profundo com Jesus. Só existe transformação aonde há um relacionamento profundo. Se não há um relacionamento profundo, não há transformação. Repito, o poder da ressurreição, a pessoa só alcança quando ela toma posse disso. Ela passa a viver isso num relacionamento real, profundo, oração, jejum, campanhas na igreja, fé e tudo mais que a Bíblia ensina. Terceira coisa, permita ser transformado de forma sobrenatural. Não tenha medo da mudança. Não se importe com que as pessoas, como as pessoas vão te julgar. Simplesmente aceite a transformação que Jesus tem para você. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele mudar o seu ser. Deixa Ele moldar a sua personalidade. Deixa Jesus quebrantar o teu coração. Às vezes, a gente já está há tanto tempo na bolha da religião, que a gente endurece e não deixa Jesus fazer a obra que Ele quer fazer. Deixa Ele fazer. Deixa Jesus trabalhar em você. Permita Ele. Permita que Jesus resolva esses problemas de emoções desequilibradas. Permita que Jesus te ajude, sabe, nesses sentimentos negativos que você tem. Permita que Jesus, sabe, te ajude nos seus traumas, nessa culpa que você carrega e tanta outra coisa que tem atormentado a tua vida. Deixa Jesus transformar você. Que a sua oração hoje seja exatamente essa: Senhor, eu permito, muda a minha vida. Mas essa mudança de vida não pode estar relacionada às coisas da vida, mas ao teu ser. Ele não saiu de um túmulo para ficar rodeando a terra. Ele saiu de um túmulo para entrar dentro de você, para habitar aí dentro de você. Permita que Ele opere na sua vida. Diga sim para Ele. Porque Ele fez tudo por você. E ninguém teria feito o que Ele fez. Em Lucas capítulo 22, para a gente finalizar, Ele vai dizer assim, Lucas 22, 19. Ele vai dizer assim, tomando o pão, cadê o tablet? Tomando o pão, deu graças e disse, aqui ó,
deu graças e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Tudo que ele fez, igreja, guarde bem isso no seu coração. Tudo que ele fez foi por amor a cada um de vocês, a cada um de nós. Por isso, entregar a vida para Jesus, permitir que Ele nos molde, celebrar e escolher viver uma vida de um relacionamento profundo com Ele, se torna algo prazeroso, se torna algo que vai fazer com que a nossa vida nessa terra seja abençoada e vai nos preparar para uma vida eterna lá na glória. Então, nós vamos cear, nós vamos, em memória dele, lembrar tudo que ele fez por nós, mas não apenas lembrar, mas o meu convite para você hoje é decidir, tomar essa decisão, tomar para a tua vida a vitória da ressurreição, celebrando diariamente, escolhendo viver um relacionamento profundo e permitindo que Ele te transforme de forma sobrenatural. Eu ouço um amém? Fique de pé, por favor, em nome de